Você quer parar de procrastinar? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você parar de deixar sempre para depois. Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, mestre e doutora em saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 5 estratégias para você parar de procrastinar. Aqui nesse canal tem um outro vídeo onde eu explico quais são os 5 principais motivos que levam as pessoas a procrastinar e nesse vídeo eu vou te dar dicas para você parar de deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. A primeira estratégia é tomar consciência do que exatamente você precisa fazer. Tem muitas pessoas que sabem aonde elas precisam chegar, mas elas não têm consciência de quais passos elas têm que dar para chegar até ali. Vamos supor que você precise fazer um trabalho de conclusão de curso para a faculdade ou para uma pós-graduação, por exemplo. Você sabe qual é o seu objetivo final: entregar um artigo, entregar um trabalho de conclusão de curso. Mas, se você não tem clareza de quais são os passos que você precisa dar para chegar até ali, como são feitas as leituras, como é dividido esse trabalho, como faz uma introdução, o que precisa ter no método, como você apresenta os seus resultados, o que precisa estar contido na discussão, por exemplo, você acaba procrastinando. Então, o que é extremamente importante? Você buscar orientações. Nesse caso, né, a pessoa mais indicada seria efetivamente o orientador e pedir para que ele te ajude a esmiuçar, a dividir, né, em pequenos degraus aquilo que você precisa fazer, para que você tome consciência de, nessa etapa eu preciso fazer A, B e C. Nessa outra etapa eu preciso fazer X, W, Y. E nessa outra eu preciso fazer S, T, U. Ok? Então, tenha clareza de quais são os micropassos que você precisa dar para chegar ao seu objetivo final. Segunda dica: aprenda a lidar com o seu perfeccionismo. Muitas pessoas acabam deixando para depois porque elas esperam a situação adequada para eles realizarem aquela atividade. Então, precisa estar com o clima certo, no lugar correto, com a iluminação certa, com o lápis adequado, enfim, tudo tem que estar perfeito para que essa pessoa realize ali aquela atividade. Vamos supor, por exemplo, que você se propôs a gravar um vídeo para a rede social, tá? Sobre um determinado assunto, ou você precisa gravar um vídeo também para um trabalho de faculdade. E você está procrastinando, você está deixando para depois. Presta atenção que provavelmente você está deixando para depois, porque hoje você não está, né, na sua melhor aparência, porque você vai deixar para fazer no fim de semana que tem menos barulho, você vai deixar para fazer amanhã porque vai ter alguém para te ajudar. Pense se não é exatamente essa busca de fazer o adequado, de fazer o perfeito, que está te ajudando aí nesse processo de procrastinação. Então, aprenda a lidar com o seu perfeccionismo, foque na ação, em fazer primeiramente e depois você aprimora isso. Depois você vai detalhando, esmiuçando, melhorando esse seu trabalho. Terceira dica: crie estratégias de autorregulação. Crie estratégias de disciplina. Faça propósitos com você mesmo e cumpra esses propósitos no seu dia a dia. Desde pequenos propósitos, como por exemplo, tomar mais água ao longo do dia, até grandes propósitos, como por exemplo, deixar pronta a introdução do meu artigo, por exemplo. Então, crie algumas estratégias de disciplina, de autorregulação, de autocomando. Muitas pessoas acabam procrastinando porque elas fazem um compromisso com elas mesmas e tá tudo bem, né? Não tenho prazo para entregar isso aqui. Só que elas não veem o compromisso que elas fizeram com elas mesmas como sendo um compromisso. Elas não estabelecem aquele prazo que elas se colocaram como um prazo oficial. Aumentando essas estratégias de autorregulação, você vai ter mais facilidade de cumprir os compromissos que você fez com você mesmo. A quarta dica é: aprenda a elencar quais são as prioridades daquele dia.
Ao longo do nosso dia, além das tarefas que nós já temos que cumprir, é muito comum que novas tarefas, né, imprevistas apareçam ao longo do nosso dia a dia. E aí o que muitas vezes acontece é que a gente acaba pegando o que é prioridade para o outro. Você pode resolver isso aqui para mim? Você pode enviar esse documento para mim? Separa o que você está fazendo para fazer isso aqui para mim? E a gente acaba pegando essa prioridade que é para o outro e colocando como uma prioridade nossa. E aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente estabeleceu de cumprir como atividade naquele dia, a gente deixa para o dia seguinte, a gente procrastina, deixa para um outro momento. Se você consegue elencar quais são as prioridades do seu dia, você vai ter facilidade, inclusive, de dizer não. Não posso fazer isso agora. Não posso parar o que eu estou fazendo aqui para procurar esse documento para você, fulano ou fulana, né? Então, quando eu tenho clareza do que eu preciso fazer, de qual é a minha prioridade do dia, eu vou ter muito mais facilidade em cumprir o que eu planejei de finalizar, né? De entregar, e eu vou ter mais facilidade em dizer não para essas microatividades imprevistas que acontecem também durante o dia. E a quinta, mas não menos importante dica, que é encontrar um propósito naquilo que você precisa fazer. Muitas pessoas acabam procrastinando porque elas não têm motivação para realizar aquela atividade. Elas acham chato, enfadonho, vai gastar muito tempo, vai gastar muita energia, não é o que elas gostam de fazer, né? Geralmente as pessoas procrastinam as situações, né? As atividades que elas não gostam de fazer, que não gera prazer, e acabam deixando aquilo para depois. Tente encontrar um propósito naquela atividade, nem que seja se livrar disso. Então, eu preciso finalizar o meu artigo, então eu vou encontrar um propósito, encontrar um motivo de riscar essa pendência da minha lista de atividades, entregar o que eu preciso entregar e ficar livre aí dessa pendência, né, que está martirizando a sua cabeça. Encontre um motivo, encontre um propósito para finalizar essa atividade. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, deixa aqui no vídeo para nós, que é um prazer quando você interage conosco. Um grande abraço e até a próxima.